graus a temperatura. Agora nós vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar e temos aqui conosco o urologista, o doutor Nuriabud Filho. Não sei se pronunciei certo o sobrenome, doutor, mas um prazer tê-lo conosco. Já fazia um tempinho que não conversávamos aqui na tua Rádio Veranense. Bom dia a vocês, a todos os ouvintes. Sim, a pronúncia tá correta. Eu já tenho um tempo na casa aí, vocês aprenderam. Aprendemos certinho, né, doutor? Nossas ouvintes estavam com saudades dos nossos bate-papos. Sim, A gente sabe que as rotinas, as agendas são complicadas, conturbadas, mas que bom que a gente pode conversar aqui no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. sim, muito bom sempre informar a população e participar desses quadros que beneficiam, né, muita gente. Então vamos lá, doutor. Estávamos conversando antes agora da própria entrevista ao vivo. A gente sabe que o médico urologista, né, ele é voltado à saúde e à questão masculina, né? A gente tem esse foco, né, da saúde masculina, mas a gente também sabe dessa dificuldade, né, dos homens, principalmente, terem essa relação com o médico, com os exames anuais, com esse Uhum, cuidado, né? isso. O perfil do homem, ele é diferente da menina, né? Geralmente a menina, ela tem um ginecologista que serve de apoio, né? Um médico referência desde a adolescência, né? E a própria mãe leva ela ao médico. O menino é diferente. O menino, se há necessidade, né? Ele faz uma rotina. Então, isso acaba sendo uma questão cultural e que prevalece, né, na vida adulta. Então, o homem, ele sempre coloca outros afazeres na frente da própria saúde, apesar de ter mudado bastante. A gente vê que o perfil da faixa etária, da procura ao urologista melhorou muito, né? Por essas campanhas, né, informativas que a gente vê nas mídias e tem sido muito recorrentes, né? Então, tem ajudado bastante. Estávamos falando também que a presença do médico urologista, ela começa desde a infância, né, com questões que podem surgir desde a infância e vai acompanhando, né, até o Uhum. envelhecimento, né, doutor? A urologia, ela atende muitas patologias, né? Geralmente se associa o urologista às questões prostáticas, né? Mas o urologista, ele atua desde a infância, por exemplo, infecções urinárias recorrentes, é, a própria urolitíase, né? Os cálculos renais podem acontecer na infância, o menino com fimose, às vezes intraútero, né, tem alguma dilatação do rim, tem alguma patologia renal, que o urologista já inicia também o acompanhamento e tratamento. E depois na vida adulta, né, a gente tem na adolescência, vida adulta, quando inicia a atividade sexual, a gente tem as doenças sexualmente transmissíveis, né, e o adulto, a partir dos 40 anos, 45, tem muita questão prostática que começa a ter que dar ênfase nessa faixa etária, né, tanto para o rastreio do câncer de próstata, como para o crescimento benigno da próstata, que acaba atrapalhando a micção. Então, se a gente for elencar tudo que a gente faz aqui, a gente passaria a tarde toda, o dia todo falando sobre, né? A urologia é muito vasta. Pois é, né? Quando a gente fala em médico urologista, a gente não imagina todas essas funções, todos esses diagnósticos, né, que são acompanhados por essa especialidade da medicina. E acho importante a gente falar sobre, você falou ali, a partir dos 40, 45 anos, vamos supor assim, o homem não tem nenhuma questão específica, não sente nada de Uhum. diferente, mas apesar disso, é indicada a presença no médico. Tem uma periodicidade que a gente pode informar a partir dessa faixa etária? Sim, sim, tem. Existem protocolos já bem estabelecidos, né? A gente inicia antes o rastreio do câncer de próstata para aqueles pacientes em que a gente tem um histórico familiar, né? Então, ao invés de começar aos 50 anos, a gente começa aos 45. E para a população masculina em geral, aos 50 anos, a gente tem que fazer a rotina da próstata. A gente faz a periodicidade anual, né? Uma vez por ano, esse homem tem que vir no consultório para a gente pedir os exames laboratoriais
e também fazer o exame físico. Só que os exames laboratoriais acabam não se restringindo só à próstata. Como o urologista ele se torna referência masculina de médico, a gente acaba ampliando, né? Então a gente pede outros exames, já vê como é que estão os colesteróis, enfim, a parte cardiológica inicialmente, e caso tenha alguma alteração, a gente encaminha para os profissionais mais habilitados. Mas ele é um ponto de apoio. Tem muitos casos que a gente faz diagnósticos de doenças que não tem nada a ver com urologia, né? Então, câncer de intestino, outras coisas que muitas vezes podem passar despercebido, a gente pode fazer o diagnóstico precoce também. Então, é importante ter um médico referência, e o urologista ele acabou se tornando esse médico para a população masculina, mas nós também atendemos mulheres, né? Então, por exemplo, prolapsos de órgãos pélvicos, incontinência urinária, urolitíase. Então, é uma população muito vasta que a gente acaba abrangendo dentro da urologia. Antes você falou também, doutor, sobre a questão de nas crianças mesmo, às vezes até quando bebês, enfim, quando jovens, surge a infecção urinária, né? E você usou também esse termo infecção urinária recorrente. Sobre isso, essa questão pode seguir durante a vida adulta? Porque em mulheres, eu tenho conhecimento, enfim, de familiares que costumam ter seguidamente infecção urinária, outras que nunca tiveram. Eu não sei se com a questão dos meninos, dos jovens, dos homens, isso também funciona dessa forma, quais os tratamentos? Não, a população masculina não costuma ter infecção urinária. Então, quando o menino ou o homem tem, a gente tem que pesquisar outras causas, né? A menina é diferente, pela própria anatomia, a uretra da menina é menor, tem muito contato com a região perineal, que é comum contaminação por bactérias ali. Então, se for ver a população feminina, 55% das mulheres vão ter alguma infecção na vida. É claro que a recorrência, né, da infecção ela tem que ser abordada de outra forma, mas pelo menos um episódio na vida é muito comum. As meninas têm mais chance do que os meninos de terem infecção, só que também não pode ficar recorrente, né? A gente tem que investigar se alguma alteração anatômica, por exemplo, uma obstrução renal, é um dos motivos, né? Às vezes, intraúteros, você já identifica naquelas ecografias, né, da gestação, uma dilatação renal, alguma alteração, que isso pode trazer sequelas para a vida inteira. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, a abordagem, mais a gente previne. Mas a maioria das mulheres que têm infecções recorrentes, geralmente não tem uma causa base, é mesmo pela anatomia, pela facilidade de ter infecção. O homem, quando tem, geralmente são de causas prostáticas, então é mais comum a partir dos 40, 45 anos em diante, né? Então, respondendo a pergunta, se a mulher é mais corriqueiro, o homem é incomum ter infecção urinária. Muito obrigada, conseguimos compreender. E sobre isso, eu volto a falar sobre esse assunto, né, dos 40 a mais, 45, 50 a mais, porque a gente sabe que tem essa orientação de visitar o urologista pelo menos uma vez ao ano, mas a gente sabe que a média, né, de procura dos homens por esse profissional, eu não vou te falar o que eu imagino de porcentagem, mas eu imagino que deva ser bem baixa. E eu gostaria de te pedir nesse tema, né? Quais são os principais sinais, sintomas que levam um homem a perceber, nossa, eu não estou dando essa atenção à minha saúde, preciso imediatamente procurar um urologista, se é que não estou fazendo esse acompanhamento adequado? Sim. Olha, os principais sintomas que a gente observa são urinários, né? Então, dificuldade ao esvaziamento da bexiga, a frequência urinária aumentada, a noctúria, que é o sintoma de acordar muitas vezes à noite para urinar, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Esses são os principais sintomas. E, geralmente, estão relacionados a um crescimento benigno da próstata, porque o câncer de próstata ele é silencioso. A grande maioria dos homens que a gente faz o diagnóstico, eles dizem, doutor, eu não sinto nada. E realmente, porque a gente tem cada vez mais com essas campanhas pego em fase inicial, quando não dá sintoma. Quando o câncer dá sintoma, já é um sinal de agravamento, né? Que a doença já muitas vezes está até fora da loja prostática.
Então, o fato dele procurar precocemente facilita o diagnóstico e traz melhores resultados, né, no tratamento, né, na recuperação e na qualidade de vida. Então, é o ideal que comece nessa faixa etária, né, e com essa periodicidade de um ano, para poder fazer o diagnóstico precoce. E outro distúrbio que a gente vê aqui nos consultórios é a questão sexual, disfunções sexuais, né, que são multifatoriais, isso também pode ser um reflexo do mau cuidado à saúde, porque quem fuma, quem é sedentário, se alimenta mal, dorme mal, vive estressado, né? Bebida alcoólica, exagero, pode ter um reflexo na sexualidade. E o próprio envelhecimento causa isso. Mas, se a gente tem hábitos saudáveis, a gente posterga essa piora da sexualidade. Quem não tem hábitos saudáveis tem a tendência de começar mais cedo com problemas. Então, essas seriam as duas principais queixas assim que a gente vê no consultório, né? E tem aquelas coisas mais agudas, né? Infecções urinárias, cálculo renal, enfim. Mas essas duas queixas são as principais do consultório. Quando você fala em crescimento da próstata benigno, né, para o nosso ouvinte também compreender, isso é normal de acontecer? Como que o homem percebe isso? Mais ou menos em que idade? Assim que a gente pode Uhum. falar do que é visto nos consultórios, né? A estatística é bem estabelecida, né? Se a gente pegar homens aos 80 anos, 80% em média vai ter o aumento da próstata, mas não quer dizer que todos tenham sintomas, porque a uretra passa no centro dela. Se ela cresce o centro, ela aperta a uretra, vai dar sintomas esses que eu mencionei anteriormente. Se ela cresce, porém não comprime a uretra, é como se o sujeito não tivesse nada. Então, de todos os homens até os 70 anos, 30% vai notar diminuição do jato urinário. E aí, esses casos a gente tem que estratificar, são sintomas leves, moderados, severos, para saber o tipo de tratamento, que pode iniciar de forma medicamentosa, né? Se tiver boa resposta, mantemos essa forma. E em casos que haja falha, né, no tratamento, a gente lança a mão dos procedimentos cirúrgicos. Muito obrigada, doutor. Importante para o nosso ouvinte também, né? Toda essa aula que nós tivemos agora no quadro Saúde e Bem-Estar com o urologista Nuri Abud Filho. Agradecemos muito a tua atenção conosco e desejamos aí muito sucesso nos atendimentos. Eu que agradeço mais essa oportunidade e vamos estreitar ali as entrevistas, vamos melhorar a agenda para poder participar mais, que eu acho de extrema importância. Perfeito, nós vamos então seguir o nosso contato com o Dr. Nuri, né, para agendarmos próximos bate-papos. Fazia tempo que a gente não conversava, então hoje o nosso bate-papo foi um pouquinho mais amplo, né? E nos próximos a gente vai também definindo novos assuntos, ouvintes também podem nos mandar os questionamentos. Muito obrigada, doutor, uma excelente quinta-feira. Obrigado, igualmente. Esse foi o nosso bate-papo, então, com o urologista Dr. Nuri Abud Filho, aqui no quadro Saúde e Bem-Estar da tua Rádio Veranense. Em nome de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose. E médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde, ao lado do hospital, aqui em Veranópolis. Agora 10 horas 24 minutos, 19 graus a temperatura. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Temática. Você está